Meu nome é Andressa, eu sou médica oftalmologista. Eu tive uma infância cercada de muito amor no meu lar, nos meus pais. Somos eu e mais uma irmã. E os meus pais, eles professavam outra fé, né? A minha mãe era de uma outra igreja e o meu pai era do espiritismo, como a família toda do meu pai. Foi nessa época meu pai enfrentou uma dificuldade financeira muito grande na empresa que ele tinha, que era uma imobiliária. Dificuldades essas que levaram até a falência mesmo, e era nessa época que eu estava no cursinho. Mesmo com toda essa dificuldade ao lado, né, que a minha família enfrentou, ao meu redor, eu precisava manter o foco naquele objetivo que era cursar a faculdade de medicina. No primeiro ano da faculdade, eu já tive o meu maior embate, né, da minha vida até então. No meu primeiro ano de faculdade, teve um episódio que eu estava em casa à noite, eu lembro que era numa terça-feira à noite, e eu senti uma dor na minha garganta. Na manhã seguinte, eu acordei com falta de ar e acordei com um desconforto muito grande na garganta, como se tivesse alguma coisa ali grudada, algo incomodando mesmo. Então, eu levantei para ir à aula, né, da faculdade. Quando eu me olhei no espelho, eu tinha um nódulo aqui no pescoço. Ao invés de eu ir para a aula, eu fui procurar algum médico. Ele me examinou e falou para mim, falou: Andressa, você está com um nódulo na tireoide. Esse nódulo, ele tem algumas características sérias. E pelo que você está me contando, que foi de ontem para hoje, você precisa passar com alguns especialistas, hoje ainda. Saí de lá atordoada. Quando eu cheguei em casa, eu me sentia sem chão, porque eu olhava o meu pai, principalmente, porque eu sempre tive um amor muito grande pelos meus pais, pela minha irmã. Então eu olhava meu pai muito angustiado, muito chateado, e eu não queria trazer aquela dor para eles. Mas ao mesmo tempo eu olhava assim: nem meu pai nem minha mãe podem fazer nada por mim, nem eles podem me tirar disso. E foi aí que, depois que eu cheguei em casa, jantamos, né, em família, eu fui para o quarto dos meus pais e eu liguei a rádio. Eu liguei na rádio da igreja e ouvi o pastor comentando sobre a oração que ele faria à meia-noite. Então eu esperei no quarto deles e quando faltava 15 minutos para meia-noite, eu chamei os meus pais, chamei a minha irmã e me ajoelhei com eles, na cama deles. E quando o pastor começou a oração, nós fizemos a oração de mãos dadas e logo depois eu me lembro que eu falei com tanta fé, eu falei assim: meu Deus, eu sei o que esses médicos falaram, eu sei o que eu li, porque é claro que quando eu cheguei em casa eu peguei livros de medicina, artigos e fui pesquisar, né? Então eu sei o que eles disseram, eu sei o que eu li. Então eu sei o que a medicina, que é a ciência que eu estou me dedicando, eu sei o que ela diz sobre isso e qual que é o protocolo, passo a passo, a se seguir a partir de então. Mas eu creio, acima de tudo, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E eu creio que o Senhor quer me curar. E a minha oração foi muito rápida, mas eu me lembro direitinho que eu não tive nenhum ponto, nenhuma vírgula de dúvida. Eu falei: eu sei que eu posso chegar no exame e não ter nada. Então eu fiz aquela oração com muita certeza e fui dormir. Quando eu acordei, quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu me lembro é que eu não tinha mais aquela falta de ar. Então eu levei a mão correndo ao pescoço e eu vi que eu não tinha mais nódulo. Eu não tinha nódulo, eu não tinha linfonodo aumentado, que eu estava com linfonodo aumentado na época, né, do diagnóstico. E aí eu saí correndo da cama e eu falei: pai, mãe, eu não tenho mais nada, olha aqui. E claro que eles ficaram muito felizes. Meu pai falou: mas vamos esperar o exame, né, amanhã. E aí então eu fui fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, o médico que era o responsável pelo exame falou: você que é a Andressa que vai fazer o exame, você que é a moça? Eu falei: sim. Esse médico, na hora que ele fez o meu exame, ele olhou e falou só um minutinho.
e ligou para o outro médico que havia solicitado o exame, inclusive esse médico que havia ajudado a gente a conseguir com urgência, né, o exame. Ele falou assim, por que você me pediu esse exame com urgência? Essa menina não tem nada. A tireoide dela está totalmente normal, não tem nenhum nódulo. E ali, a partir de então, eu voltei, né, em dos 3 especialistas que haviam me avaliado no primeiro dia, e um deles falou para mim, Andressa, se não tivesse sido eu mesma que tivesse te avaliado, eu não teria acreditado. Então, eu já tinha recebido a minha bênção, mas eu queria ir atrás do abençoador. Então, foi assim que eu fui na Igreja Universal. Eu observei que ali as pessoas, a primeira coisa que eu vi, cada um fazia a sua oração. Cada um falava com Deus. Deus estava ali ao alcance de todos. E as pessoas não falavam juntinho uma reza, não recitavam uma reza. Cada um se abria com Deus. Então foi aquilo que me chamou a atenção. Que ali eu falei, é nesse lugar que finalmente eu vou conseguir ter a minha intimidade com Deus. Porque a medicina, ela é uma profissão como qualquer outra. É uma profissão que requer esforço, requer dedicação. É uma profissão que, claro, é remunerada, como qualquer outra, mas é uma profissão que tem muito servir. Então eu pensei, se eu tiver Deus dentro de mim, eu vou oferecer muito mais para as pessoas do que só o saber técnico. E aí eu tive o foco naquela semana de receber o Espírito Santo, de buscar a Deus, somente a Deus. E aí, numa reunião às 3h da tarde, eu recebi o Espírito Santo. Paz completa dentro da gente. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou porque mudou dentro de mim. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu era uma pessoa que pode-se dizer assim, com um gênio mais forte, uma pessoa até autoritária, e tudo aquilo foi mudando. Eu era conhecida assim, uma pessoa brava, e aquilo foi, o Espírito Santo me deu a mansidão, né? Então eu comecei a mudar. Quando eu falo que tudo mudou, é porque mudou a minha forma de enxergar as coisas e de agir, né? E de reagir também. Nós temos muitas lutas. E assim vai ser até o último dia da nossa vida aqui. Nós sempre teremos lutas, né? Lutas, guerras para vencer, nós sempre teremos. A questão é que, com o Espírito Santo, muda tudo, porque muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e você passa a cuidar daquilo que é mais importante, que é a sua salvação. E não tem como esconder. Quem tem o Espírito Santo, isso não é algo que fica escondido. Várias pessoas do meu convívio, sejam pacientes, sejam pessoas que trabalham comigo, né, no meu dia a dia, doutora, a senhora é diferente. Doutora, a senhora tem alguma coisa diferente. Então, quando você tem esse entendimento, você trabalha diferente. Você age diferente. Aonde quer que você esteja. A ciência é um instrumento que Deus permitiu que a gente usasse. Porque Cristo mesmo operou várias curas. Mas Ele não queria só que as pessoas fossem curadas. Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus. Então eu creio que na minha profissão, através do conhecimento técnico da ciência, eu posso trazer as pessoas até uma fé que realmente opera mudança. Não só milagres de cura, de prosperidade, mas sim o maior de todos os milagres, né? Que é conhecer a Deus. Eu creio que nós temos que ter a consciência da limitação humana. A medicina é uma ciência humana. E no meu caso mesmo, né, teria algum protocolo para ser seguido por conta daquele nódulo que eu tive. Exames, provável cirurgia, pela alta característica de malignidade que ele tinha. Então eu sabia o que a medicina dizia que tinha que seguir, qual que era a conduta proposta. Mas, como eu disse, é limitada, né? Por se tratar de uma ciência humana.
é um produto humano dos nossos estudos. Então a fé, ela vai muito além, porque a fé ela modifica tudo e não precisa ser uma fé enorme, basta uma fé pequena, ainda que seja pequena, mas sem nenhuma dúvida, que pode transformar. Foi assim comigo. Então, se foi assim comigo, pode ser com qualquer pessoa. Hoje, para mim, o Espírito Santo é a minha joia mais preciosa. Então, eu costumo dizer que sem Deus não há vida. Então, eu não me imagino sem uma vida sem o Espírito Santo, sem Deus. Mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de tantas batalhas, eu não imagino a minha vida sem o Espírito Santo. Hoje ele é a minha joia e é o motivo pelo qual eu vivo.